Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast oficial da Gramado Summit. Eu sou a Valesca Karsten, educadora e podcaster. E o patrocínio da Gramado Summit é da Apex, a correalização da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, Powered by Magalu Cloud e demais patrocinadores Rio Grande Seguros e Previdência, Vero, Google for Startups, Eleve Energy Drink by Fruc, Sicredi e Catu. E o meu convidado hoje é Jason Gedert. Olá, Valesca, muito obrigado pelo convite. Obrigada por ter vindo. Bora conversar? Bora. Primeira coisa que eu queria te perguntar, como é pra ti estar no meio desse monte de jovens que tem a ver com o seu negócio, que você é um empreendedor da tecnologia? Como você se sente aqui? Muitas vezes eu me energizo com eles, sabe? Porque eu passei por várias fases. Passei pela fase analógica, durante a faculdade comecei a ter contato com o computador e hoje, né, tenho que conviver com um time que é muito jovem. E eu tenho percebido que a gente às vezes pega as conexões e o envolvimento por osmose, né? A gente é a média das pessoas que a gente mais se relaciona e quanto mais eu me relaciono com quem é mais jovem, mais as coisas funcionam. Que legal. Lá na Magazord a gente convive com basicamente uns 3 blocos, né? Os meus sócios estão na fase dos 30 e poucos, tem um perfil. Tem o time que está mais sênior, mas são os colaboradores na faixa dos 25, 30. E tem o time que está chegando, né? Em que a gente tem que conviver com os memes, com as gírias e com algumas comunicações que até para mim são realmente bastante diferentes. É que não, mesmo quem está imerso no mundo da tecnologia, da inovação, as coisas mudam tão rápido que não tem como dar conta de tudo, né? Verdade. Ontem, inclusive, na minha palestra aqui no palco principal, eu falei bastante sobre essencialidade. Sim. Sobre o básico que às vezes se esquece de fazê-lo bem feito. Muitas vezes a gente não sabe qual vai ser a nova IA que vai surgir, né, no nosso ambiente, né? Mas algumas coisas que são simples, elas permanecem perenes para todos os dias. E eu gosto muito de me nortear nessas coisas, sabe? Que legal. E eu acho que quando a gente consegue juntar a nossa experiência com o empreendedorismo, com esse gás e essas coisas novas com as outras gerações mais jovens, a gente também está sempre se reabastecendo. É uma troca, né? É uma troca realmente muito genuína, sabe? Nesse último ano eu tive que começar a aparecer um pouco mais nas redes sociais. Sim. E eu tô vendo como eu tinha desaprendido, sabe? Parece que eu descongelei e agora estão precisando me colocar de volta no jogo. Mas tá muito bem, mas né? o time nosso de social media tá me ajudando bastante, claro, com as trends, com as coisas novas que estão surgindo, e isso está ajudando bastante. Comigo também não foi diferente, porque eu não sou jornalista de formação, e eu tenho um podcast também, e eu fui aprendendo. Mas eu acho que hoje tem uma questão também que é, mesmo a gente falando de tecnologia, puxando pelo lado humano, eu acho que quanto mais de verdade as coisas são, mais genuínas e mais transmitem realmente o que a gente quer transmitir, né? Sim. E eu esqueci de falar, eu tenho que conviver também com outro bloco de pessoas, que são os que nasceram, né, de 2010 para cá, que são os meus filhos, né? Nativos digitais. Né, os meus filhos que já com poucos meses ou anos de vida já estavam nas telas, né? Sim. E às vezes eu posto alguma coisa, eu me comporto de algum jeito e eles dizem, pai, isso não tá mais na moda, isso já passou, sabe? Mas enfim, eles também me ajudam bastante a me oxigenar e trazer visões bem diferentes sobre o mundo. Eu acho que essa palavra oxigenação e também a gente poder aceitar essas críticas não como uma coisa que está criticando que o não saber. A gente não é obrigado a saber tudo, mas a gente está disposto a aprender, né? Eu acho Exatamente. Que é bem isso. Tá aberto ao novo, né? E estar com o copo mais vazio do que cheio faz realmente muita diferença. Sem dúvida. E você é CEO da Megazord, que é uma empresa de transformação digital
E nasceu em Santa Catarina. Exatamente, a gente fica no Vale do Itajaí, o vale de colonização germânica do estado, né? A cidade chama Rio do Sul, né? E a gente atende principalmente pequenas e médias indústrias que estão na jornada de se digitalizar e na jornada de atender o consumidor de maneira mais objetiva. As relações de negócios, e especialmente das indústrias, sempre foi norteada por a indústria fabrica, um representante vende para um varejista que depois vai vender ao consumidor. Na pandemia, as empresas precisaram acelerar esse processo, especialmente pelo fato de que todo o comércio fechou. E o que a Magazord ajuda é justamente a indústria poder vender direto ao consumidor, né, via uma plataforma, né, completa de comércio eletrônico. A gente apoia essas indústrias para venderem diretamente ao consumidor. Sim. Olhando para o contexto, especialmente do Rio Grande do Sul, a gente atende principalmente as indústrias de móveis, né, um dos segmentos que mais está crescendo dentro do digital, né, em que essas indústrias que fabricam, especialmente aqui na região da Serra, né, têm a oportunidade de vender esse produto direto ao consumidor, melhorando principalmente margem, né, que hoje é um negócio que está incomodando todo mundo, mas o ganho mais valioso é a conexão direta do consumidor com os insights, com as mudanças, com o que a indústria precisa melhorar de maneira muito mais genuína e objetiva. O que às vezes no modelo antigo dependia do representante, dependia do varejista e às vezes as informações acabavam não chegando na mesma escala. Sim, no fim, para objetivar um atendimento de tecnologia, tem que ouvir as pessoas para saber exatamente por onde vai fazer esse programa. A questão de ouvir o cliente, ela realmente faz muita diferença nos resultados futuros. Sabe? Então a Megazord é uma empresa que tem todo um lado humano. O nosso mercado, ele normalmente ele é mais só tecnologia e menos pessoas. Sim. Mas a gente entendeu que para atender especialmente as indústrias, a gente precisava agir diferente. Então hoje a gente tem um time bem robusto, né? São quase 400 pessoas na companhia e dessas 400, talvez umas 300 estão focadas em atendimento. Em atender os lojistas, em apoiar eles, né, seja com estratégia, seja com tecnologia, com suporte, com recursos para dentro, para todo o ecossistema e para fazer com que essas operações fiquem mais exitosas. E esse conjunto de juntar tecnologia com um pouco de uma dose relevante de lado humano tem feito a gente crescer muito, né? E hoje nós somos uma das maiores operações de tecnologia para e-commerce do sul do Brasil. E olhando a nível Brasil, talvez a gente estaria em terceira posição, né? Especialmente porque alguns começaram antes, né? Mas a gente está aí batalhando, seguindo, crescendo e olhando também para o contexto do Rio Grande do Sul, a gente também tem uma operação que a gente comprou faz uns 3 anos, que fica em Guaporé, né, aqui na Serra também, especializada também em comércio eletrônico para o segmento de joias, semi-joias, que é super relevante. Eu não nasci região. lá, mas os meus primeiros 11 anos de vida foram em Guaporé. Olha só que coincidência, Coincidência, né? é isso aí. Guaporé tem uma gastronomia maravilhosa. Faz muitos anos que eu não vou, mas eu tenho muita saudade, muitas memórias afetivas daquele lugar. E falando em memórias, teve algum momento assim na sua carreira de empreendedor, que é uma empresa assim, que está a passos largos, né? Que você pensou em desistir? A vida empreendedora, ela nunca é linear, né? Não. Eu digo que ela é feita de picos e vales, né? E normalmente todo mundo só vê os seus picos, né? Mas sim, a gente teve uma fase, né? A companhia tem 16 anos, a gente começou em 2010. E teve uma fase em que a gente foi duramente impactado por questões políticas. A crise da Dilma, lá do ano de 16, ela nos afetou drasticamente. E a gente tinha, na época, 150 pessoas e tivemos que diminuir o time para 30 pessoas. Nossa, imagina o impacto. Né? Foi uma perda relevante de talentos, né? Muitos bons talentos a gente teve que perder, mas foi necessário, né, enxugar. E na época, uma das decisões mais importantes que a gente tomou foi não dispensar o time de tecnologia. E foi ele que fez toda a reviravolta. E aí, especialmente no momento em que houve a pandemia,
né, que muitas lares, muitas pessoas, né, não estão mais aqui conosco por conta dela, lamento muito por isso, mas o nosso negócio foi bastante favorecido, porque as empresas precisavam do digital para vender os seus produtos e nesse momento a Magazord cresceu bastante. Vocês enxergaram ali uma oportunidade. A crise da Dilma fez a gente enxugar, né, e quase quebrar, né, mas que bom que a gente conseguiu redesenhar e reconfigurar a rota. Mas e aí, quando chegou a pandemia, a gente estava preparado para o crescimento. Sim. E aí isso fez muita diferença na nossa jornada. Na pandemia, na entrada da pandemia, 6 anos atrás, nós estávamos com algo em torno de umas 30 pessoas, né? Então, e agora? Quase 400. Ah, você falou, nossa. Isso, realmente. E saímos lá nós atendíamos apenas 70 clientes e hoje a gente atende 3.000 empresas. Então, que legal. Realmente Parabéns. conseguimos crescer bastante nessa jornada, né? Equilibrando resiliência, objetividade e uma preocupação muito genuína com o time, sabe? Sim, com as pessoas, com as pessoas, com o lado né? humano. Porque são elas que vão levar a empresa para o próximo nível, né? Aqui no Gramado a gente está com um time grande, no Gramado Summit expondo aqui também, né? Então, agora há pouco fiz o warm-up, esquentando o time para poder deixar eles com uma energia alta. E quem veio para cá, né, tá bem animado. Ontem fomos comer fundi, então tá todo mundo com clima de Gramado aqui também. Que legal. E para essa energia, transmitir isso para o time, para estar com essa energia em alta, tem que ter alguém que transmita isso, para sintonizar todo o time com essa energia. Como você faz para se reenergizar? Pois, olha, essa pergunta é bem relevante, né? Eu uso algumas técnicas no meu dia, mas uma delas que mais funciona é a questão da corrida. Eu sou maratonista, né? Então, praticamente todo dia eu corro entre 10 e 15 quilômetros. Né? É uma ontem corri de Gramado, fui até na igreja de Canela, fiz um trajeto, e a corrida me ajuda muito a me energizar, especialmente quando eu conecto alguns bons podcasts durante a corrida. Então, ocupo a cabeça com boas ideias e também o corpo com a corrida. E aí, lógico, né, estar perto de pessoas que comungam dos mesmos valores, das mesmas ideias, ajuda muito para a gente ficar mais energizado, né? Que legal. E aí, né, acho que é muito de a gente assumir que alguém tem que fazer esse papel, sabe? E quando se fala de liderança, especialmente de liderança corporativa, a empresa, ela vai ser o retrato do líder, né? Então, da mesma maneira que um cozinheiro precisa estar se atualizando, se preocupando e testando coisas novas, eu também estou o dia, né, talvez uns 30% da minha agenda tá olhando para coisa nova, tá olhando para qual vai ser a próxima onda que a companhia pode aproveitar e às vezes ela não é óbvia, sabe? Sim, precisa maturar, né? Essa coisa da curiosidade do dono da empresa, ela é uma coisa importante, né? E que vai contaminando. E o que você gosta de escutar nos podcasts? Eu gosto de escutar sobre um pouco sobre política, né? Para a gente não estar tão perdido, especialmente nesse ambiente que às vezes é um pouco instável. Gosto de escutar sobre investimento, né? Porque o nosso dia como empreendedor, a gente precisa tomar decisões, seja para investir a nossa agenda, o nosso tempo. Sim. Né? Mas para investir capital humano e, lógico, né, num negócio que tem uma proporção que a gente tem, o capital financeiro da empresa. Então, eu adoro investimento e gosto de ver também, ouvir sobre boas histórias de quem conseguiu construir um negócio grande, né? Porque é como se fosse ler biografias, você escuta. Eu não sou tão paciente para leitura. No inverno eu gosto mais de ler, sentado à beira da lareira, aí eu gosto de ler, mas no verão ou até no outono, eu prefiro os podcasts, que daí eles ocupam melhor a minha cabeça. E a gente aprende muito ouvindo podcast, são verdadeiras aulas, né? Mas saindo de aulas, já entendi que você se reenergiza fazendo esportes, ouvindo coisas. E você tem tempo para contemplar, para fazer nada? Olha, o tempo para fazer nada, às vezes ele tá nas viagens, sabe? Né? Eu tenho quase que uma tara por história.
E quando se fala de negócios, e aí quando a gente conecta negócios e história, geralmente existe uma certa os ciclos, né? Que eles começam, tem um meio e tem um fim. Então, eu adoro contemplar a parte de história. Sim. Nesse mês agora passado, na Páscoa, estive na República Tcheca, um país que é menos óbvio do que os outros, né? E foi muito bom para entender como algumas nações conseguiram crescer mesmo, né, com a influência do comunismo e como às vezes as coisas não seguem caminhos que já eram pré-estabelecidos, né? Então, o que eu gosto de contemplar está relacionado especialmente à história. As narrativas, que legal. Isso. Você é um estudioso, né? E quando a gente viaja, geralmente também a gente pega insights para se energizar. Sim, sim. Né? Hoje as companhias elas estão muito preocupadas em conseguir rentabilizar os seus ativos, né? Rentabilizar o que você tem. E um insight super importante que eu tive nessa viagem da República Tcheca, nos próprios carrinhos de supermercado eram verdadeiros outdoors das marcas. Sabe? Então marcas estão usando o carrinho de supermercado para expor propaganda dos produtos. Numa das estações de esqui que eu estive na República Tcheca, a Audi fez como se fosse a estação de esqui da Audi. Né? Então, uma outra oportunidade da estação de esqui aumentar sua renda, né? Vendendo e praticamente fazendo a estação ser da Audi, sabe? Então, em resumo, você tá com a sua antena de Wi-Fi sempre com todas as barrinhas. Com a antena do Wi-Fi pegando coisas novas que a gente pode aproveitar. E são essas sinapses do cérebro humano que a máquina não faz, né? Não faz. Ontem, quando a gente chegou no hotel, aqui em Gramado, me chamou a atenção a lentidão para fazer um check-in. E aí eu pensei, puxa, será que o meu time também às vezes não está lento? Sim. Né? E hoje, quando eu cheguei aqui para começar o dia hoje aqui, eu digo, não vamos ser aquele check-in lento que eu vi ontem, né? Vamos desbloquear uma nova versão. E é um exercício também não ficar assim rançando com isso, e sim podendo observar o que eu posso melhorar, né? O que está dentro da minha capacidade de mudança, né? Bom, nosso papo está chegando ao fim, a gente poderia conversar mais, né? Não, mas o papo tá ótimo aqui. Eu também achei, eu te agradeço muito. Ótimo, obrigado pelo convite. Eu acho que as pessoas vão gostar muito de ouvir aí os teus ensinamentos e essa energia boa aí. Né? Eu acho que a mensagem que fica é buscar conhecimento, buscar formação, se energizar, ela não vem de coisas óbvias. O que mais conecta as sinapses no nosso cérebro são as que são diferentes. E aí a gente vai fazendo as inter-relações, né? As inter-relações e a partir delas a gente consegue desbloquear o próximo nível. É o chamado repertório. É isso aí, que legal. Isso aí, obrigada. Obrigado a você também. Então tá, pessoal, até o próximo episódio.